Olá, consultor Eleva, tudo bem? Obrigado aí mais uma vez por você estar assistindo mais um vídeo. Parabéns por estar buscando aí mais conhecimento, né? E antes de começar esse vídeo, eu quero que você realmente, se não assistiu, que você assista ao vídeo sobre renda fixa, tá? Sobre os títulos. É importante porque vai dar também um embasamento legal aqui para te explicar, tá? Então, a gente tem essas duas fotos. Com certeza, um tipo de reação que você conhece alguém ou você já passou por isso no mercado de investimentos. O que você acha que seria? O que aconteceu para essas duas fotos, para essas duas reações? Será que foi perda de capital? Será? Ou será que foi por precisar de um dinheiro e não ter uma reserva para utilizar? Né? Por mais incrível que possa parecer, esse é um tipo de reação de situação que acontece muito, né? Muitos clientes têm reservas para aumento de patrimônio, para especulação, para correr risco, né? Porque você quer aumentar o seu patrimônio, você trabalha para isso, você quer realmente aumentar ele o mais rápido possível, né? Mas esquece do básico, esquece de ter aquela reserva emergencial, né? Ou uma reserva de oportunidade, que muitos chamam, mas emergencial, de emergência, né? Para quê? Para que você utilize no momento de necessidade, né? Porque se você não tem essa reserva, você invariavelmente precisará buscar capital imediato. E quando você busca capital imediato, você paga caro por isso. Seja acessando o investimento onde não é o momento ideal para você resgatar, ou porque está num movimento, uma oscilação que não está favorável a você, ou em um investimento onde tem carência. E aí, a carência, se você resgata, você acaba penalizado. Então, veja que dentro de um cenário de investimentos onde você não tem uma reserva de emergência, a única saída acaba sendo essas fotos aqui, ó. Esse tipo de reação, né? Então, por isso que a reserva de emergência, você como consultor, você que vai atender o cliente, foque sempre nessa primeira reserva. O cliente precisa ter essa reserva. E não há nada pior do que você atender um cliente, você montar uma carteira para esse cliente precisar de um dinheiro, porque surgiu algum imprevisto, e o capital dele está ou imobilizado ou em ativos de renda variável, né? E aí você já imagina qual é a reação desse cliente, o que vai acontecer aí nesse relacionamento com você, tá? Então, eu quero trazer para você aqui algo muito simples, mas que às vezes o simples acaba ficando confuso, né? Isso aqui é uma pirâmide que eu gosto muito de utilizar para a reserva de emergência, tá? O que é essa pirâmide aqui, tá? E aí, já deixando claro, não é porque é reserva de emergência que precisa estar tudo em uma só tipo de título ou só um tipo de classe de ativos, né? Eu vou te dar um exemplo. Lembra que eu falei lá no começo do vídeo para você assistir a aula que a gente falou sobre os títulos de renda fixa? Por quê? Quando a gente fala de reserva 1, a gente está falando a base da pirâmide, né? A base da pirâmide ela é a maior, ela que vai dar sustentação. Se ela é a maior, obviamente é onde vai ter o maior valor patrimonial desse cliente nessa reserva. Se é o maior, eu não vou poder correr um risco elevado porque a maior parte desse capital está lá, né? Vai ser o meu colchão, o maior colchão que vai me segurar de uma queda, me segurar de algum imprevisto, tá? Então, obviamente, eu vou precisar colocar essa reserva em título pós-fixado, né? Ou fundo referenciado, por exemplo, né? Ou, por quê? Porque são títulos de baixo risco, né? Aqui a gente vai estar falando de título público federal, né? Por exemplo, LFT, né? Então, o foco aqui nessa reserva 1 vai ser nesse tipo de classe de ativo, né? E aqui na reserva 2, e aí reservando uma parte desse capital da reserva de emergência, eu posso começar a trabalhar títulos um pouco mais arriscados. Em que sentido? Seja de prazo maior,
né? Ou seja, do tipo de risco. Eu poderia trabalhar, por exemplo, um título de crédito privado, né? Trabalhar, por exemplo, talvez uma debenture. Eu posso trabalhar, por exemplo, um pré-fixado, né? Tá? E aí, por que que ele tem um risco maior, né? Porque ele tem a questão que a gente viu lá no outro vídeo, a questão da marcação ao mercado. Se você precisar, você pode, né? Se você utilizar toda a sua reserva 1 e precisar de mais reserva, você ativa a reserva 2. Você vai ter uma penalização? Vai ter uma penalização. Mas não é nada que impossibilite você algo muito relevante, até porque é uma parte pequena do teu capital, né? Então, essa é uma possibilidade, né? A gente abre um leque aqui de pré-fixado, um debenture que eu mencionei, né? Aí isso a gente tá mudando, a gente tá abrindo bem o leque, tá? Porque são riscos completamente diferentes, né? E aqui também vale colocar CDB, tá? Também vale colocar pós-fixado também, é uma opção. E fundos também, né? São algumas opções. E aqui a gente começa a abrir o leque, tá? Então a gente tem pré-fixado, debentures, né? E aqui na opção, na reserva 3, talvez é aquele capital onde você vai buscar uma oportunidade muito pontual, né? Então, de repente, você está com todo alocado o seu capital na reserva 1 e surge uma oportunidade de um rendimento muito bom para o momento do mercado, né? Por exemplo, um banco com risco médio, um banco pequeno que está ofertando CDB com juros muito maior do que o banco grandão, né? Você sabe que os riscos são diferentes, porém é uma rentabilidade muito maior, né? Então você consegue aumentar a média de rentabilidade da tua reserva de emergência, né? Também vale, né? É uma possibilidade, né? Ou mesmo talvez aqui buscar rentabilidade, aqui buscar prazos maiores, né? Que eu acho mais interessante. Como é um valor que você tende a buscar aí por último, sendo porque é reserva 3, então você tem mais tempo para deixar esse capital investido, né? Então você consegue, por exemplo, buscar um título público inflação mais, né? Deixar mais atrelado a índice de preços, né? Com uma taxa pré-fixada junto, né? E aí, talvez 2035, 2045, enfim, que tiver ali de prazo mais longo, tá? Estamos falando aí de 15, 20 anos, porque é uma parte pequena, né? Realmente para buscar esse retorno a longo prazo e dar até um pouco de proteção, poder de compra, tá? Então, essa é a ideia, tá? O que eu quero passar para você? Foquem sempre na questão da reserva de emergência para o seu cliente, tá? No primeiro momento pode parecer besteira, mas no momento que acontece é muito grave. Esse cliente causa aí um descontrole emocional muito grande, né? Vocês imaginam uma situação onde, por exemplo, você precisa de um atendimento médico para um familiar seu, você não tem esse dinheiro porque foi feita uma consultoria onde não priorizou a reserva de emergência, né? Então é importante dar a devida atenção para isso, para que não ocorra nenhum problema aí com o teu cliente aí na gestão desse capital e você possa criar um relacionamento cada vez mais a longo prazo com ele, tá bom? Espero ter ajudado, espero que não tenha ficado nenhuma dúvida. Obrigado mais uma vez pela atenção. Eu aguardo você em um próximo vídeo. Abraço, valeu!